Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. E a nossa videoaula de hoje é no livrinho de oficina de negócio. Isso mesmo, então vamos pegar aí o nosso livrinho de oficina de negócio. E o título já diz aqui que nós vamos falar sobre sonhar, né? Então, nós vamos ver aqui uma história, tá, de uma criança que se diz que sonhar é possível. Então, vamos ver aqui uma historinha, tá bom? Aí tem no livrinho de vocês. Então, vamos acompanhar. Era uma vez uma família muito unida. Pai, mãe e 3 filhos. Todos viviam felizes. Raí e Rian, gêmeos de 8 anos, eram os filhos mais novos. Estavam sempre brincando juntos, cercados de muitos brinquedos que ganhavam em seus aniversários. No Natal, Raul, o irmão mais velho, sempre que possível participava das brincadeiras com seus irmãos. Ele também gostava de conversar bastante com os pequenos. Um dia, passeava numa pracinha do bairro com os irmãos mais novos e viram algumas crianças da mesma idade que os gêmeos, mas que não tinham brinquedos. Raí e Rian olharam para os seus brinquedos e, confusos, perguntaram-se por que as outras crianças não tinham o mesmo que eles. Olha só. Raul disse então que se eles quisessem, poderiam dar seus brinquedos para os colegas. E foi isso que fizeram. Ao voltar para casa, estavam cansados, mas felizes de brincar com os novos amigos e ainda presenteá-los com alguns brinquedos. Os pais, surpresos com a atitude dos filhos, chamaram-lhes para conversar. Meninos, por que vocês deram seus brinquedos às outras crianças? Isso foi uma pergunta dos pais. Pai, nós temos tantos brinquedos aqui em casa, de alguns nós nem gostamos mais. Pensamos que não teria problema dar os brinquedos para os nossos coleguinhas, que não tinham nenhum. Fizemos errado? Claro que não, respondeu a mãe emocionada. Na verdade, nós, a partir de agora, vamos doar o que não usamos e o que não gostamos mais, para quem precisa. Podemos também fazer nossos próprios brinquedos. O que acham? Olha só, fazer os nossos próprios brinquedos? Como assim? Vejamos então. Todos adoraram a ideia. Raul lembrou-se de que já havia visto como fazer brinquedos de material aproveitado. Então, junto com Raí e Rian, começou a recolher materiais de sucata que eram jogados fora, mas que poderiam ser transformados em novos objetos, ou seja, reciclados. Esses materiais que são jogados no meio ambiente poderiam ter outro destino que não fosse prejudicar o nosso planeta. Assim falou Raul para os seus irmãos. Logo, pais e filhos estavam envolvidos na fabricação de brinquedos com materiais reciclados. Dona Lúcia e seu Antônio estavam encantados com a iniciativa dos filhos. Aos poucos, a vizinhança soube e também começou a ajudar os meninos, juntando materiais que tinham em suas casas e que iriam para o lixo, mas que agora alimentavam o sonho dos pequenos irmãos. Daí em diante, Raí e Rian começaram a construir seus primeiros brinquedos, com caixas, latas, tampas e todo o material que pudesse ser usado em suas criações. Seu Antônio, Dona Lúcia e Raul estavam sempre ajudando, motivando os meninos. Cada vez mais, eles admiravam o dom e a habilidade de inovar na criação dos brinquedos. Na escola, toda sexta-feira era dia de levar brinquedos para partilhar com os colegas. Os brinquedos de Raí e Rian eram os mais admirados pelos colegas, menos por um, Caio. Com desdenhar,
dos brinquedos e não fez festa na primeira vez que os irmãos gêmeos levaram seus brinquedos reciclados para a escola. Pensando na situação, a professora Beatriz, que assistia a tudo, resolveu intervir e fez uma proposta para a turma. Quem aqui gosta de brincar? Ela perguntou, ao que todos responderam, levantando a mão para o alto. Bom, eu também adoro brincar, mas o que será que faz brincar ser tão legal e importante para cada um de nós? Ela continuou. Divertir-se, respondeu Sara, uma das estudantes. Ter brinquedos novos e legais, disse outro aluno, e alguns concordaram com a cabeça, entre eles Caio. E para se divertir, será que a gente precisa ter sempre os brinquedos mais novos? Perguntou a professora. Quando vocês pulam corda, brincam de esconde-esconde, jogam bola, precisam de alguma coisa além de amigos e interesses comuns? Ela fez essa pergunta. Todos os alunos prestaram atenção e, aos poucos, responderam à professora que não. Caio tinha um jeito pensativo, calado. Então, crianças, o segredo da alegria e da brincadeira não é o que nós temos, mas com quem estamos nos divertindo. São nossos amigos, nossa família, nossos vizinhos e os bons momentos. Não precisamos ter brinquedos novos para uma brincadeira ser legal. Por isso, que tal na próxima sexta-feira, em vez de trazer um brinquedo, cada um trazer de casa um material de sucata? Olha só, então a professora teve essa ideia. Então, cada aluno fez os seus brinquedos, tá? Trouxe o material de casa e fez os brinquedos. E aí eles colocaram, tá? Em um estande, tá? Colocaram todos os seus brinquedos e foram elogiados, porque cada um teve uma criatividade, tá? De construir o seu próprio brinquedo. E perceberam então que para brincar não precisa de brinquedos novos, tá? Você pode construir o seu brinquedo, porque você tem amigos ao seu lado para brincar com você e fazer com que a brincadeira fique mais legal, divertida, ok? Então, a historinha falando aí sobre quem? Começou lá de Raí, não foi? E de Rian, que começaram aí a ideia da construção de brinquedos a partir do momento, tá bom? Em que eles contaram aí para os seus pais que eles deram um brinquedo, tá bom? Para uma pessoa que não tinha. E daí, então, surgiram novas ideias para a construção de brinquedos. No caso aí, os pais, o irmão, os vizinhos, tá? E aí, a criançada toda da escola resolveu, então, claro, com a intervenção da professora aí, tá? De construir os seus próprios brinquedos e demonstrando que não precisamos, tá? Para uma brincadeira ser legal, ser uma brincadeira divertida, ter coisas novas, tá bom? Quando se tem os amigos por perto, a gente consegue fazer a brincadeira ficar mais divertida, ok? Então, o que eu quero propor para você diante dessa situação? Olha só, eu quero propor a vocês que construam um brinquedo, tá bom? E vai trazer aí, no caso, na próxima aula para a escola. Que tal? Você construir aí um brinquedo, tá bom? Com material reciclável, claro, com a ajuda de seus pais. Que tal? Então, na próxima aula, você vai trazer de casa um brinquedo construído com a ajuda de seus pais, ok? E aí vamos mostrar também dos demais colegas, e aí vamos ver como foi que ficou a tua obra de arte, ok? E aqui nós temos o quê? Uma atividade, tá bom? Atividade aí proposta no livro em relação ao que acabamos de ver, que foi a historinha. Observe a cena e pinte
Aqui está relacionada a história. Sonhar é possível, tá? É a primeira imagem? É a segunda imagem? Então, você vai pintar aí a imagem que está de acordo com o que vimos lá na história. Na primeira imagem, nós temos o quê? Crianças com brinquedos. Na segunda imagem, nós temos aí crianças na praia. Então, observe direitinho, tenta lembrar aí do que foi falado na historinha. E aí, você pinta a imagem. 2. Preencha a cruzadinha com o nome dos principais personagens da história. Quem eram os personagens da história? Olha só, nós temos aí o Rian, o Raul, tá? E o Rai, que são os personagens aí da historinha. 3. Que características podemos atribuir aos irmãos Rai e Rian? Circule-as. Eles eram solidários, tá? Criativos e persistentes. Eles não desistiram, né? De forma alguma. Eles só tiveram mais ideias, mais criatividades aí na construção de seus brinquedos. Complete as frases, tá? Você vai completar aí a frase com as palavras do quadro e descubra o sonho de Rai e Rian. Você vai completar com latas, caixas, transformados, sucata, jornais, reciclados e tampas. Os materiais de sucatas, como latas, caixas, jornais e tampas, e outros que são jogados no meio ambiente, podem ser transformados, ou seja, reciclados. Na sua opinião, o que podemos criar com material de sucata? E aí, o que a gente pode estar criando aí com material de sucata? Olha só, sugestões de resposta, tá? Nós temos aqui carrinhos, porta-lápis, robôs, casinhas, entre outros, né? Que você pode estar aí criando com material de sucata. Represente por meio de desenho alguns dos brinquedos criados por Rai, Rian e seus colegas. Então, você vai olhar de novo lá o texto, tá? Novamente. E aí, você vai ver quais foram os brinquedos criados por eles, tá bom? E aí, você vai fazer a representação deles aqui, tá? Em forma de desenho, ok? Assinale a alternativa que corresponde à atitude de solidariedade de Rai e Rian. Ajudaram um colega a construir o brinquedo dele, não se importaram com o colega que não conseguiu construir o brinquedo dele. Então, qual é a resposta? É a primeira. Ajudaram um colega a construir o brinquedo dele. 8ª, marque um X na alternativa que apresenta a meta expressiva do texto lido. Fazer uma festa de aniversário? Não. Fazer um bazar para ajudar creche e asilos de pessoas idosas? Fazer um piquenique? Então, lá no textinho, tá? Comenta-se que eles queriam também fazer um bazar para ajudar creche e asilos de pessoas idosas, tá bom? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Ficamos por aqui. Dê uma lida novamente aí no texto, tá? Reveja aí as questões. Analise direitinho, responda aí direitinho as questões, lembrando, letrinha maiúscula no início de resposta, aonde for necessário, ok? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Tchau! E não esqueçam, tá? Vocês irão produzir brinquedos a partir de material reciclado, o que você preferir, com a ajuda de seus pais. Na próxima aula, você vai levar para a escola, tá bom? Tchau!